20 de janeiro de 1996. Os moradores da cidade de Varginha, localizada a 313 quilômetros de Belo Horizonte, são surpreendidos por relatos estarrecedores. O objeto era do tamanho do micro-ônibus. Certo. Tinha uma cúpula, tamanho do micro-ônibus, e estava coberto por uma camada de fumaça clara, sabe? Por volta de 1h da madrugada, Eurico e Oralina acordaram com o barulho do gado correndo desesperadamente pelo pasto. Saí na janela e avistei, né? Daí chamei ele. O casal afirma ter visto um objeto voador não identificado. Eu não sabia o que era isso, objetos terrestres. Depois o povo comentou, veio as fotos, a gente vê tudo, aí deve ser. Outras testemunhas revelam momentos ainda mais surpreendentes. Nessa reportagem feita em 96, 2 jovens afirmam que estiveram frente a frente com um extraterrestre. Ele ficava assim redondo, sabe? Forte, às vezes estufado, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado sabe, lubrificado, tudo molho, suado, óleo. Careca. Os olhos dele eram vermelhos, com uns negócios na cabeça. Poucos dias depois da suposta aparição, acontecimentos inexplicáveis trouxeram ainda mais apreensão aos habitantes de Varginha. Um dos fatos mais misteriosos envolvendo a passagem dos ETs na cidade de Varginha aconteceu aqui no zoológico da cidade, exatamente neste local. Verdade ou mentira? O fato é que depois disso, vários animais apareceram mortos e as causas jamais esclarecidas. Uma anta, uma jaguatirica e 2 veados. Os 4 morreram num prazo de 10 dias. A necrópsia feita por este veterinário apontou morte por apodrecimento do estômago e intestino dos animais. Os laudos não acusaram a presença de nenhuma bactéria mortal. Poderiam ter ingerido alguma substância química, mas o que acontece? Como é que animais que ficam em locais diferentes, que são de espécies diferentes, que se alimentam de alimentos diferentes, ingeririam isso? Entendeu? Isso leva à suspeita. Isso leva a uma suspeita de que alguma coisa diferente aconteceu. Outro caso de morte sem explicação foi o do policial militar Marcos Xerezi, de 23 anos. Ele foi internado em março de 96 num dos hospitais da cidade. Queixando-se de fortes dores nas costas, morreu 4 dias depois de infecção generalizada. O pai dele, até hoje, não se conforma com a morte repentina do filho. Eu sou um homem hoje que vegeta. A história do extraterrestre pode ter simplesmente escondido um erro médico, é isso que o senhor está dizendo? Olha, tudo eu acredito assim, que seja segurança nacional. Marcos Xerezi fazia parte do serviço reservado da PM Mineira, o P2. Ele disse que estava numa missão especial da polícia, portanto que não era para comentar sobre o caso, porque esse caso iria dar muito pano pelas mangas. Quer dizer, isso iria dar muito o que falar futuramente. Segundo a irmã, a missão era relacionada à chegada de extraterrestres, fato já esperado pelas autoridades. Eles sabiam antes dessa invasão. Quanto tempo antes? 9 dias antes. Dia 11 eles já sabiam que ia invadir o espaço aéreo brasileiro um objeto não identificado. Queria cair na região de Minas Gerais, só que não sabia o local exato onde iria cair. Jamais a Polícia Militar estaria trabalhando em investigação de algo que ainda iria acontecer. Isso a gente não faz. Este é o local onde um extraterrestre teria sido visto na parte da manhã e inclusive teria sido capturado pelo Corpo de Bombeiros. O outro, na parte da tarde, teria sido visto lá em cima daquele morro. Mas esta informação ficou apenas na boca das testemunhas, porque nenhuma fonte oficial confirma que o fato realmente tenha existido. O comandante do Corpo de Bombeiros estava de plantão naquele dia. Ele diz que não viu criaturas estranhas em Varginha. Para nós não chegou nenhuma mensagem, nenhuma ordem relativa a isso. E também não tive nenhum conhecimento a respeito desses fatos também. O ufólogo americano James Hurtak, autor de 20 livros sobre o assunto, fala sobre um acordo entre Brasil e Estados Unidos de apoio ao Comando de Defesa Aeroespacial Americano, o NORAD.
Ele diz que, através deste acordo, a Polícia Militar e unidades especiais do Exército Brasileiro foram alertados de que um veículo espacial não identificado havia saído da rota original e entraria na região de Minas Gerais. A informação permitiria às tropas militares reconhecer e capturar os ocupantes da nave. Para o ufólogo brasileiro Marco Antônio Petit, há fortes indícios de que as criaturas foram realmente capturadas. Nós tivemos vários militares do Exército, da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros que resolveram colaborar com as investigações civis, e, inclusive se permitindo gravar em vídeo. Esses militares dessas três forças que eu citei, no caso o Exército, Polícia Militar e Bombeiros, garantem realmente que houve um acidente, aparentemente com uma nave de origem externa ao planeta, que duas criaturas realmente foram recolhidas e que essas criaturas depois foram levadas até a cidade de Campinas num outro comboio militar do Exército, sendo que uma dessas já saiu morta da cidade de Varginha. O especialista em medicina legal e professor da Unicamp, Badam Palhares, teria sido responsável pela necrópsia dos corpos. Isto nunca representou a verdade. Pode ser uma verdade para os ufólogos, né, que querem manter este padrão de procedimentos dentro da sua história, quando na verdade isso nunca aconteceu. Quase 10 anos depois, nossa equipe leva a Kátia de volta ao local da aparição. Ao chegar, estranhamente, ela se sente mal. Depois, Kátia relembra a experiência que marcou para sempre a vida dela. Aí a gente estava passando nesse trio, né? E avistamos uma coisa horrível, né? Uma coisa que eu não posso dizer que é desse mundo, porque eu nunca vi uma coisa assim na minha vida, né? Não tinha visto até então. E a Liliane, muito nervosa, né? Na hora que avistou, que estava na minha direita e a outra na minha esquerda, e eu no meio. Aí gritou, que coisa horrível ali. Aí que eu olhei, uma coisa assim, agachado, olhando para nós com os olhos vermelhos e com o corpo assim, bem assim, com as veias assim, bem exaltada, sabe? E não fez nenhum movimento, só com o pescoço, né? Coisa leve, assim, com o pescoço olhou para nós, mas foi o suficiente para a gente correr e gritar. Cenas parecidas podem ser vistas nas telas do cinema e da TV. Um exemplo é o filme ET, o Extraterrestre. Não sou alto, não sou alto! Ficção ou realidade? O fato é que Varginha ganhou fama mundial por causa do episódio. E a prefeitura achou um jeito de atrair cada vez mais turistas para a cidade. Espalhou um monstrinho de olhos vermelhos por vários locais. Construiu até uma enorme nave que fica iluminada durante a noite. Nem os pontos de ônibus escapam de lembrar a aparição do ET. Isso aí é um grande merchandise, né, para atrair turista para a cidade. A cidade ficou conhecida, né, até mundialmente. Realmente, Varginha cresceu nesse episódio. A verdade é que até hoje, o caso de Varginha é objeto de análise de especialistas no mundo inteiro. Os ufólogos garantem que não se trata de uma simples coincidência. Ao contrário, será sempre um marco da realidade da presença de extraterrestres no nosso planeta. Eu não acredito e não desacredito, entendeu? Acredito. Não, acredito que existe vidas em outros planetas, não sei se é ET. Não acredito em ET. Acredito. Piamente.